bom com vocês? O nosso vídeo de hoje vai ser sobre maternidade. Eu quero contar um pouquinho pra vocês como vem sendo aliar maternidade e empreendedorismo e como tá sendo também a maternidade nesses últimos 6 meses, como vem sendo essa experiência de mãe de primeira viagem. Bom, gente, primeiro eu queria comentar com vocês que fazem 6 meses que eu não apareço aqui no YouTube, então vocês já imaginam como vem sendo a minha vida de mãe. Uma loucura. É muito engraçado porque eu achei que seria muito mais fácil. Eu achei que eu tiraria de letra, que eu teria sim minhas inseguranças, mas que em meio a elas eu daria conta. E várias vezes nesses últimos 6 meses eu me vi sem dar conta. Eu me vi com medo, eu me vi desamparada, apesar de ter um baita apoio, sabe? A minha família toda, o tempo todo me dando assistência. O Jefferson é um baita pai. Mas ainda assim, com toda a minha rede, eu me senti muito desamparada nesses últimos 6 meses. E acho que isso foi algo que nunca ninguém me falou sobre maternidade e o quanto eu me sentiria sozinha. Eu lembro um dia específico. Eu vou chorar. Aí, ó. Mãe também é isso, tá? É chorar o tempo todo. Pera aí. Eu lembro um dia específico que eu mandei mensagem pra uma amiga minha. Emily, beijo, amiga. Muito obrigada pelo apoio que você me deu mesmo estando distante. Eu lembro que foi um dia que eu tava muito triste, muito frustrada, e eu mandei mensagem pra ela. Amiga, quando que passa essa sensação de estar sozinha? E ela foi bem sincera comigo, ela falou, já nunca. A sensação de julgamento, a sensação de estar sozinha, elas nunca passam. Porque em meio ao mundo que a gente vive, a culpa sempre de tudo é da mãe. E a mãe sempre vai ser julgada. Se a mãe tá ali, a mãe tá sendo exagerada. Se a mãe não tá, a mãe tá sendo uma relaxada. Então sempre a culpa é da mãe. Eu nunca tinha parado pra observar isso até o Zion nascer. É claro que na gestação a gente sofre muito julgamento também, tem muito mimimi de gente se metendo e achando que tem o direito a se meter no parto, a se meter em como você vai criar o teu filho já antes do bebê nascer. E depois as coisas ficam muito mais intensas, né? Porque eu acho que você deveria dar comida assim, porque eu acho que você tá errando, porque ele mal chora, você já pega. São coisinhas tão pequenas, mas que vocês não fazem ideia como afetam uma mãe em pleno puerpério. E foi exatamente a fase, assim, dos primeiros 3 meses foram assim, os meses mais difíceis de toda essa maternidade. Por quê? Eu tive muita dor na amamentação. Eu sou sincera em dizer, eu odiava amamentar. Era uma sensação de como se eu estivesse sendo sugada e não me fazia bem. Não era algo que eu gostava de fazer. E eu cheguei a pensar em desistir da amamentação. Mas eu queria viver aquela coisa gostosa que todo mundo falava que vivia, sabe? Aquele olho no olho com o bebê, aquela sensação gostosa de você estar ali conectada. E eu não conseguia essa conexão com o Zion no começo da amamentação, porque eu sentia muita dor. Então ele tava mamando e eu tava chorando e pensando o quanto eu não gostava daquilo. E pra mim foi muito dolorido nunca ninguém ter me falado sobre isso. Nunca ninguém ter falado, Jéssica, vai doer, mas você vai dar conta. E se não der, tudo bem. Eu me sentia na obrigação de estar ali amamentando. Porque, nossa, que mãe eu seria se eu desistisse da amamentação? E é ridículo isso. A gente é tão mãe quanto. Eu cheguei a falar isso lá no meu Instagram pra vocês, que é @byjessicacastro. E assim, gente, eu não sou menos mãe se eu amamento ou se eu não amamento. E são coisinhas que colocam no nosso dia a dia que faz a gente se sentir mal e se sentir o tempo inteiro julgada. Porque uma coisa que também não falam é que mãe é o tempo todo julgada. Esses dias aconteceu de eu estar dando comida pro meu bebê, pro Zion, e ouvi que, tipo, eu tava fazendo errado, porque eu tinha que fazer papinha. E não, eu escolhi o método BLW e eu posso sim alimentar meu filho dessa forma. Foi uma escolha minha. A forma que você escolheu ou não alimentar seu filho, fazer a introdução alimentar, é problema seu. A forma que eu escolho fazer a introdução alimentar do meu filho é problema meu. Nunca, jamais eu tinha imaginado que seria tão complicado. É claro, eu imaginava que seria complicado lidar com muitas intromissões, mas são muitas intromissões mesmo. E lidar com tudo isso e ainda lidar com toda a demanda de trabalho que eu estava tendo e que eu estou tendo, eu nunca me vi tão explosiva. E toda vez que eu olhava pro Zion, eu me sentia culpada por estar tão explosiva. Não com ele, sabe? Não cheguei a explodir com ele. Claro que várias vezes, tipo, fiquei sem paciência e falei pro Jefferson, amor, pega ele porque eu não aguento mais chacoalhar, ou eu não aguento mais dar peito e ele continua mamando e tá doendo meu peito e eu não paro de chorar. Acontece isso.
isso. E se te falarem que não acontece, que tudo é maravilhoso, é mentira. Ou talvez para essa pessoa seja tudo maravilhoso e fácil. E que bom, fico feliz. Mas para mim não foi fácil. O início da gestação foi muito difícil para mim. De recente foi muito tranquilo. E o início da maternidade foi muito difícil para mim também. O Zion era um bebê que acordava de hora em hora à noite. E eu sempre tava cansada, sempre tava esgotada. E trilhões de vezes eu ouvi: "Ai, mas você não queria ser mãe é isso." Como se eu nunca pudesse reclamar, como se eu nunca pudesse ver um problema em não estar dormindo ou em estar cansada. Eu não podia estar cansada porque eu era mãe. Eu tava só fazendo a minha obrigação de mãe. E eu achava isso tão ignorante das pessoas, da falta de consideração com uma mãe, que eu desde o princípio, desde o início de tudo, eu pensava: cara, eu preciso gravar um vídeo falando sobre isso. Eu preciso expressar minha indignação da forma que as mães são tratadas, da forma que a gente sente que tudo é obrigação e que a gente não pode nunca reclamar, que tudo tem que estar lindo e tudo tem que estar bom, tem que estar sempre tudo belo, tudo tem que estar em plena perfeição e você sempre sorridente, porque se uma mãe tiver de cara feia, né, gente? Que ingrata. Outra coisa que eu senti muito já no início da maternidade, é a cobrança com a mulher pra voltar logo pro corpo perfeito. Fazia uma semana que eu tinha ganhado Zion quando eu ouvi a primeira vez que eu estava barriguda. E daí, gente, eu tinha acabado de parir. E se eu não tivesse acabado de parir, qual o problema? O corpo é meu, o problema é meu. E se eu não ver problema, não tem problema. Entende? As pessoas, elas tendem a achar que podem julgar o corpo da mulher, podem julgar a maternidade, julgam tudo. E nunca, em nenhum momento, se colocando no lugar dessa pessoa que está sendo julgada. Em nenhum momento que eu fui julgada no puerpério, pensaram sobre o que eu tava sentindo e sobre o quão intenso tava sendo tudo aquilo pra mim. Na gestação eu tava muito blindada de opiniões. Mas já na maternidade eu não estava nem um pouco blindada. Eu estava totalmente aberta e foi uma ferida atrás da outra. E o pior, dói muito mais quando vem de família. E você vai ver que às vezes não tem maldade, porque a pessoa não pensou antes de falar. O mais doido é que a maternidade tem sim seu lado muito difícil, muito intenso e muito frustrante. Mas a parte boa compensa. Sabe por quê? Porque toda vez que eu olho o Zion mamando no peito hoje, eu sinto assim uma felicidade imensa de poder estar vivendo isso. Toda vez que ele ri de qualquer palhaçada que eu faço, que agora ele tá naquela fase risonha, gostosa, né? Tá com 6 meses. Toda vez que ele ri de qualquer palhaçada, eu ganho meu dia. Toda vez que ele fala mamar, que eu sei que nem significa mamãe, cara, isso pra mim, assim, me arrepia só de eu falar. Porque eu não vejo a hora de ele falar mamãe. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que o tempo tá passando tão rápido que eu sinto que eu não tô curtindo nada. A pausa dramática pra canceriana chorar mais um pouquinho. E isso é muito empreender e maternar, né? Eu tenho muito trabalho e às vezes eu sinto que pouco tempo com ele. Eu não posso estar ali olhando cada coisinha diferente que ele faz. Graças a Deus, eu empreendo e trabalho em casa, então eu fico o tempo todo com ele, o que afeta diretamente na minha produtividade. Mas ainda assim, depois das 8, que é o horário que ele dorme ali, eu consigo produzir e sempre dou meu jeito, sabe? Sempre dou aquele jeitinho, infelizmente, de mulher guerreira, porque nós mulheres, né, somos colocadas num lugar de guerreiras que temos que dar conta do mundo. E a gente acredita muito nisso. E a gente também se frustra muito com isso, porque a gente não tem que dar conta de tudo, né? Mas, enfim, eu venho tentando aliar as duas coisas e não tem sido sempre um sucesso, mas está indo, está fluindo. É difícil falar sobre tudo que eu sinto e que eu venho sentindo nesses últimos 6 meses, porque é muita realização e muita frustração ao mesmo tempo. Cada vez que eu vejo que um trabalho atrasou, eu fico frustrada, mas cada vez que eu penso, eu passei aquele dia com o Zion, porque ele tava chatinho e precisou de mim, mas ele deu vários sorrisos pra mim. Ele quase engatinhou, porque ele já tá ficando apoiadinho ali, quase engatinhando. Tudo isso faz valer a pena. Tudo isso faz valer a pena todo o meu esforço pra estar trabalhando em casa ao lado dele. No início, a sensação de que eu não conseguia fazer nada além de ser mãe foi bem frustrante pra mim. Eu não conseguia entender que eu tava em pleno puerpério e que o Zion não dormia, que eu tava cansada, e eu só conseguia pensar:
cara, eu não tô fazendo tal trabalho. Meu Deus, eu vou atrasar aquele trabalho. Gente, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo. Meu Deus do céu. E eu tô fazendo aqui parada. E aí, quando eu entendi que não dava pra eu dar conta de tudo, começou a ficar mais tranquilo. E eu comecei a aceitar que a minha lista de tarefas não seria daquela Jéssica empreendedora, super empreendedora de antes do Zion nascer, que fazia, tipo, 10 coisas num dia e se achava super guerreira, ou que, tipo, eu tava super me sobrecarregando, mas ainda assim eu ia firme e forte. Eu comecei a limitar 2 tarefas ao dia nas sonecas do Zion. E às vezes eu ainda me frustro com 2 tarefas ao dia. Mas tem dado certo. Principalmente agora que ele está com uma rotina bem estabelecida, que tem o horário da soneca, o horário do lanche, o horário do almoço, o horário da soneca, o horário do café, aí o horário do banho, e aí vai pro sono pesado da noite, né? Então, quando eu estabeleci a rotininha dele, ficou mais fácil de eu trabalhar. Mas vou ser sincero pra vocês que até os 3 meses eu me frustrei muito com o trabalho, porque eu não conseguia produzir, porque ele dependia 100% de mim o tempo inteiro. Hoje ele já é um pouco mais dependente, solta ali no tapete, ele já interage, ele já brinca. Eu sento no chão, fico trabalhando no notebook ali com ele enquanto ele brinca. Aí ele dá uma choradinha, faz aquela manha, eu brinco com ele, interajo um pouco, volto pro computador. Vou fazendo tudo limitado, mas ainda assim tô conseguindo produzir. E eu sinto muito orgulho dessas pequenas coisas, dessas pequenas conquistas. Mas eu tive que aprender a sentir orgulho. Porque quando eu sentia que o Jefferson tava trabalhando mais que eu me sentia frustrada. A gente é sócio na nossa empresa, que é a Freedom Productions, a gente faz filmagem de casamento e faz a edição. Então, durante a semana, a gente estava em casa fazendo as edições. E quando eu via que eu tava editando menos que ele, eu me frustrava muito. E não passava na minha cabeça que o tempo inteiro eu tava dando mamar pro Zion, ou eu tava com ele no colo, porque ele só queria ficar no colo, e que ele era um recém-nascido e ele precisava 100% de mim. E quando eu comecei a aceitar isso, assimilar isso melhor, ficou muito mais fácil maternar. E o que eu posso falar pra você, mãe aí, que tá com o baby pra nascer, ou tá sonhando em ser mãe, a maternidade não é nem um pouco fácil. E tem seus momentos lindos, mas tem seus momentos difíceis também. E se você ainda empreende, ou até mesmo se você trabalha com horários fixos, não vai ser fácil. Porque se você voltar quando seu bebê tiver 6 meses, ainda o se desligar é muito difícil. Eu, desde o primeiro mês do Zion, eu tive que trabalhar num casamento, nas filmagens do casamento, né? E cada casamento pra mim doía, porque eu tinha que deixar ele e a minha mãe que fica com ele, né? E minha avó. Mas eu me sentia feliz por estar trabalhando e por estar correndo atrás dos meus sonhos. E depois que eu entendi o quanto isso estava sendo bom pra mim, o quanto trabalhar estava sendo bom, ficou mais leve. Consegui chegar num trabalho e ficar tranquila, curtir o trabalho mesmo. Então o que eu posso falar é, tira um pouco esse peso do teu ombro. O mundo não depende de você pra fluir e para as coisas acontecerem. Relaxa um pouco, descansa e entenda que não dá pra dar conta de tudo. Você vai ter que diminuir suas metas, mas não seus sonhos, porque a gente consegue, porque a gente fica muito mais guerreira, muito mais forte. A luta é muito maior e muito mais motivada quando a gente sonha muito em ser mãe. E toda vez que você olhar pra aquele ser humaninho, ele vai te dar uma força gigantesca que não tem descrição. Eu espero que o vídeo não tenha ficado confuso, porque é muita coisa pra falar, foram 6 meses bem intensos e muito doido. Mas qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês querem mais vídeo falando sobre maternidade, também deixa aqui embaixo nos comentários. Eu espero muito ter ajudado e ter tirado um pouquinho dessa carga de mãe que você carrega aí. E saiba que estamos todas juntas. Não é fácil, mas é ainda assim gratificante. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!